Como um livro aberto no mundo virtual, você já parou para pensar quanto da sua vida está exposta online? Hoje, para a maioria de nós, acredite, bem mais do que deveria. O avanço constante do uso das redes sociais, principalmente nos smartphones, está colocando muita gente em risco, sem sequer que elas tenham noção do perigo. Olha, não é exagero não, viu? Este debate traz um alerta para os riscos que a gente corre com essa exposição exagerada e descontrolada. E ainda levando em consideração quando a exposição vem por intermédio de outras pessoas. Para falar deste tema, o canal do Barbacena Online convidou 3 pessoas especialistas nesta área. O primeiro que eu convido agora é Hugo Viol, advogado, professor na Faculdade de Direito do Centro de Estudos Superiores Aprendiz, especialista em ciências criminais, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Barbacena e delegado de prerrogativas da OAB Barbacena, além de também ser um colunista jurídico. Hugo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ricardo Salim, é um prazer estar aqui com vocês, quanto mais ladiano com 2 colegas e eméritas especialistas no assunto. Eu devolvo a palavra com grande graciosidade. Convidamos também a doutora Cacilda Araújo. Ela é advogada, vice-presidente da Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas, secretária municipal de Educação, professora na Faculdade de Direito do Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Seja bem-vinda, Cacilda. Boa noite, Salim. Boa noite, colegas de debate. Realmente é uma satisfação muito grande estar participando desse assunto que tomou conta dos nossos últimos, pelo menos da nossa última semana aí, nas mídias, especialmente do Twitter. Doutora Maria Auxiliadora Neves da Silva Maluf, advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB Barbacena. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Salim. Muito obrigada pelo convite que você me fez. Boa noite ao Hugo, à doutora Cacilda, e vamos debater esse assunto tão importante nesse momento atual. Olha, recentemente em Barbacena, nós tivemos uma lista de homens supostamente cometendo crimes de abusos sexuais. Neste contexto, temos 2 assuntos a ouvir a opinião de nossos especialistas. Primeiro, sobre o aspecto da exposição dos nomes, sem qualquer direito de defesa, e os prejuízos dessa condenação social. Por outro lado, em seguida, temos a questão dos crimes sexuais que precisam ser apurados e os autores precisam ser punidos. Bom, para falar primeiro sobre esse aspecto da exposição dos nomes, eu gostaria de ouvir a opinião da doutora Auxiliadora. Olha, Salim, eu vou dar a minha opinião pessoal, ok? Eu acho que a exposição dos nomes deveria ser, não é justo, não é crível, porque ainda não se tem a prova de que realmente aqueles fatos tenham ocorrido. Então, toda vez que uma pessoa se sentir tiver sido vítima de algum crime sexual e ela quiser expor isso nas mídias, eu acho que ela tem de primeiro expor o que aconteceu, contar o que aconteceu, porém sem citar nomes, para ela não correr o risco de ser processada pelas pessoas que ela mencionar, tá? Então, acho que muito provavelmente tem de denunciar, falar o que aconteceu, tem de falar, nenhuma mulher pode se omitir, mas eu acho que falar nomes, não, para evitar um processo criminal ou civil posteriormente. Claro. Doutora Cacilda, sua opinião a respeito dessa questão? Salim, essa exposição é uma situação muito complicada. Eu acho, como você disse inicialmente, que as pessoas não têm noção da dimensão da internet, né? E, na verdade, ninguém tem noção dessa dimensão. Você passa a acreditar que o mundo que você está vivendo virtual é aquele mundo que você realmente está ali no seu grupo de amigos, né? Mas as pessoas realmente não têm a dimensão da dimensão, né?
da internet. Então, a exposição dos nomes, ela tem que ser levada com muito cuidado. Eu acho que ela até pode existir, desde que a vítima tenha como comprovar depois judicialmente esses fatos. Porque somente jogar na mídia e essa pessoa, esse homem, né, especialmente, ser condenado, ter uma condenação social, é uma situação depois também irreversível para ele. Então, as denúncias devem existir, porém, a meu ver, o canal da internet, ele ainda tem que ser devidamente mensurado, tanto para quem está denunciando e, especialmente, nesse caso, para o denunciado. Doutor Hugo, o senhor, inclusive, recebeu vários clientes pedindo que fosse feita a defesa deles nesse caso específico do que aconteceu aqui na cidade de Barbacena. Sua opinião a respeito e como é que você viu essa situação? Sim, Salim, é uma situação bem delicada. Quando a gente fala da honra das pessoas e do que, como bem mencionado, né, pela doutora Auxiliadora e pela doutora Cacilda, a gravidade que a internet pode trazer, a ruína que pode levar a vida de uma pessoa por essa exposição, ela é demasiadamente delicada. E, nesse sentido, há um desdobramento de uma responsabilidade civil e de uma responsabilidade criminal. Então, aquela que realmente foi vítima, às vezes levada por um canal equivocado ou por uma indicação de colegas, pode se ver o feitiço virar contra o feiticeiro, né? E aí, efetivamente, amargar um processo civil e um processo criminal. E aí, complementando o que a doutora Cacilda mencionou, a gente tem até que o delito de difamação com relação à honra objetiva, ele não admite nem exceção da verdade. Então, veja, se a vítima realmente expõe o agressor na internet e ela consegue provar depois que esse agressor de fato cometeu o delito, isso não isenta ela daquela exposição, percebe? Não legitima ela ao cometimento dessa exposição. Então, quando a gente fala em responsabilidade penal, em responsabilidade civil, que são independentes, né? A doutora Cacilda apontou muito bem, isso é de suma importância, o respeito à honra das pessoas e, digo mais, a atenção à legislação penal. É muito importante que as pessoas guardem atenção à legislação antes de apontar uma denúncia como essa. Veja-se que no que foi veiculado no Twitter, pelo menos aqui na nossa região de Barbacena, colocou-se lá a possibilidade de indicar que os homens ali teriam cometido abuso. Mas aí aguçando a discussão com a doutora Cacilda e com a doutora Auxiliadora, no direito penal, o que é abuso? Inteiramente subjetivo, a gente não tem um tipo penal descritivo do que seria abuso. A gente tem um crime de estupro, a gente tem um crime de violação sexual mediante fraude, mas abuso, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, mas abuso, o que seria abuso, né? Então, isso leva, indênis de dúvidas, a uma responsabilidade, e aí, a partir do momento que alguém se sentir lesado, a vítima, né, a suposta vítima de um crime sério, né, de um crime contra a dignidade sexual, de um crime contra, aí, a doutora Auxiliadora pode mencionar muito bem, de um crime contra a mulher, né, de uma violência doméstica, familiar, ou de uma violência qualquer que seja a natureza contra a mulher. Essa mulher que é vítima, ela pode aí amargar ainda um processo penal por uma atitude infeliz, e eu digo nesse sentido desorganizada. E digo mais, o movimento feminista, né, que se enrijeceu nos últimos anos, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque uma denúncia feita de forma equivocada, ela pode deslegitimar um movimento como um inteiro. Claro. Inclusive, essa listagem, ela ultrapassou cerca aí de 250 nomes, colocando o tipo de abuso e o que era feito. Não que nenhum de nós aqui seja a favor de acontecer abusos ou de coisa, ao contrário, não é? Tudo tem que ser denunciado, sim, mas existe uma forma correta de se fazer isso, não expondo o nome das pessoas em listagens, né, colacionando os nomes um atrás do outro, dizendo que tipo de abuso que foi, ou que tipo de situação constrangedora pelo qual a mulher passou. Não é este o melhor caminho, com certeza, para se fazer uma denúncia nesse contexto. Bom,
a outra parte da nossa conversa, aliás, antes até que eu passe para outra parte, algum de vocês tem mais alguma consideração sobre essa questão que queira falar? Fique à vontade, por favor. Queria acrescentar uma situação, Salim. Eu acho que hoje, juridicamente, nós vivemos dois mundos. Nós vivemos o mundo jurídico, o mundo positivado, né? E nós vivemos o mundo paralelo, que é o mundo jurídico da internet, né? Onde todos são juristas, onde todos condenam, onde todos manifestam as suas opiniões, né? E levado por essa talvez uma necessidade, né? Ou esse contexto que todos estão fazendo assim, muitas dessas mulheres podem também terem sido levadas, como bem disse o colega doutor Hugo, por sujeição de outros colegas, né? Então, como ele bem disse, às vezes ela sofreu alguma situação mesmo, mas juridicamente aquilo não vai ser considerado um abuso, né? Por mais que ela tenha sofrido algum tipo de constrangimento, que ela tenha se sentido, mas juridicamente isso pode não ser provado e não pode ser legitimado, né? Então, esses dois paralelos que nós vivemos é muito complicado, né? É o que realmente existe, o que está positivado, e aquele que se entende ou se quer entender que seja um crime. Claro. Doutora Auxiliadora, por favor. Não, eu ia dizer o seguinte, é que depois que você joga o nome de uma pessoa na internet ou qualquer veículo de comunicação, jogou, por mais que depois você volte atrás e diga que não foi bem assim, aquela pessoa vai ser sempre lembrada com aquela pecha que lhe foi imputada. Então, de forma alguma, qualquer pessoa, qualquer mulher que se sentir constrangida, que sofrer abuso, qualquer coisa que aconteça, jamais jogue o nome de alguém, porque lá na frente ela pode se arrepender e aí não vai ter mais como voltar atrás. Falei que fulano de tal fez isso, mesmo que depois eu diga que não foi bem assim, aquela pessoa vai ficar marcada. Claro. Inclusive, doutora... Sim, Hugo. Não, e é algo que, para acrescentar no debate, veja-se que na nossa região viralizou o exposed com relação à questão da mulher, aos crimes sexuais, mas isso em nível nacional, inclusive internacional, isso tem viralizado para denunciar pessoas, seja qual for a natureza em tese do delito. Nós temos agora o exposed nas universidades federais para, em tese, denunciar aqueles que fariam ou que não fariam jus a cotas universitárias, que seriam expostos não com relação à questão sexual, mas com relação à questão social. E por aí vai, né? O fato é que a exposição das pessoas não pode realmente ser feita nesse formato, né? O que acontece, que eu consigo perceber por todo esse trabalho que a gente desenvolve no Barbacena Online, na Rádio Sucesso também, é que a intolerância das pessoas aumentou muito nesse período de pandemia. E por conta disso também, desse nível de intolerância, as pessoas começaram a acreditar que ficariam escondidas atrás de um teclado, atrás de uma tela de computador, e por conta disso podem utilizar aí perfis falsos e colocar, expondo a vida das pessoas, expondo situações. E eu acho, inclusive, que isso vai se agravar um pouco mais agora por conta do período eleitoral que se aproxima. Vocês podem ter certeza que as pessoas vão ficar mais expostas. Fulano é meio candidato, pode esperar que vai aparecer alguma coisa da vida dessa pessoa. E isso, assim, é extremamente constrangedor para qualquer um que esteja sendo exposto. Independente de ser verdade ou de ser mentira, a condenação social, como todos vocês já falaram, assim, acontece e não tem volta. Infelizmente, ela não tem uma questão de voltar. Bom, a outra parte da nossa conversa é a respeito exatamente das questões de crimes sexuais, né? Como é que eles devem ser apurados, como é que deve ser feita a punição. Então, quem de vocês seria o primeiro aí a argumentar nesse contexto sobre a questão dos crimes sexuais? Por favor, fiquem à vontade. Eu acho que legitimamente, por ter até a cadeira acadêmica, eu acho que com relação ao crime e às suas punições, o doutor Hugo é o mais capacitado agora. Então, verdade. Por favor. Bem, Cássio, fico lisonjeado pela
pela apresentação da doutora Cacilda, sabe que eu admiro muito e aprendo muito com ela todos os dias. Mas com relação aí à questão dos crimes, ô Salim, nós temos na legislação a criação das delegacias da mulher. E eu tive também, como você bem mencionou, mulheres que colocaram nomes na lista e que ficaram apreensivas com essa repercussão e me procuraram. Então, na verdade, o crime sexual ou os crimes sexuais são delitos da mais alta repugnância, né? Então, eles merecem, sim, uma apuração especial. E note-se, não é porque uma vítima sofreu um abuso há 10 anos atrás, às vezes, quando tem esse lapso temporal muito grande, a gente fala de uma vítima menor, né? Não é porque ela teve um abuso ou foi vítima de estupro ou estupro de vulnerável há 10 anos atrás, que ela não pode noticiar esse fato agora. A lei prevê que a mulher ela tem que ter um atendimento especial quando da denúncia dos delitos. E quando a gente tem esse lapso temporal muito grande, é interessante o seguinte, que esse lapso temporal muito grande, a mulher não vai ser avaliada simplesmente porque ela diz. Ela vai ser submetida a uma análise técnica de uma psicóloga, de uma psiquiatra, e você pode me questionar, mas esse sujeito não necessariamente vai ser condenado, porque as provas, né, os indícios de materialidade já se exauriram no tempo. Mas é muito importante o respeito ao que essa vítima tem a dizer e essa análise. Sabe por quê? No momento que a gente registra aquilo, e agora eu volto o nosso raciocínio para a criminologia. O agente que comete crimes sexuais, ele não comete apenas uma vez. Trata-se, via de regra, de uma patologia. Então, se uma vítima noticia o fato contra um sujeito e esse fato é ladeado ou laudado por uma psicólogo ou uma psiquiatra e depois uma outra vítima noticia, uma terceira noticia, poxa, peraí, Sarinha, a coisa começou a ficar esquisita, todo mundo está denunciando o cara. Então, veja-se que a gente é muito importante essa denúncia. Agora, é importante que isso seja feito na conformidade da lei, segundo a lei, principalmente a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, para amparar, para subsidiar a vítima. Veja-se que se uma vítima chega perante uma delegada de polícia com a arguição de um abuso sexual, que em tese aconteceu 10 anos atrás, a delegada de polícia mulher, né, a delegada de polícia da delegacia da mulher, vai saber dar o trato adequado àquilo, com a finese necessária, para que essa vítima não se complique. Tá certo? Então, a orientação aqui, reverberando o que a doutora Cacilda disse, não é para procurar a orientação de amiga. A amiga é muito importante para dar o subsídio psicológico, mas para dar o subsídio técnico, é indispensável que se procure a delegacia da mulher ou, eventualmente, se faça consulta a um advogado, mas nunca escreva em rede social o que não se tem certeza. Não se tem certeza, que eu digo, não é a certeza do acontecimento do fato, é a certeza que não vai ter consequência. Porque eu digo e repito, liberdade de expressão não é direito absoluto, Salim. Ele tem limites. Claro. Doutora Auxiliadora ou doutora Cacilda, quem primeiro para se manifestar? Olha, eu acho o seguinte, aquela que se sentir abusada, constrangida, o que for que aconteceu, procura a proteção da Lei Maria da Penha, faça um registro de ocorrência na delegacia da mulher. Se por acaso sentir necessidade de colocar na internet, relatar o seu sofrimento, relate, porém, sem citar nome de ninguém, relate o que aconteceu, para servir de exemplo a outras pessoas. Relate o sofrimento, quais foram as providências que ela tomou, isso para servir de exemplo, sem citar nomes. E se você colocou alguma coisa na internet, também não retire, sabe? Você mantenha, mesmo que você se sinta ameaçada, mesmo que alguém queira lhe constranger, você mantém. E a única coisa que eu acho é justamente essa questão de não citar nomes, para não ter no futuro um problema. E procurar a proteção psicológica também, que sempre é muito boa, um psicólogo, um amigo, uma conversa, sabe? Isso aí vai fazer muito bem a pessoa. Claro. Doutora Cacilda, por favor.
Ô, Salim, essa questão da exposição, ela tem parâmetros muito distantes, né? Nós sabemos que a dificuldade que uma vítima tem de expor o crime que ela sofreu, né? Então, essa possibilidade dela expor a sua vulnerabilidade, né, o crime que ela sofreu perante uma pessoa especializada, perante uma delegada ou um delegado de polícia, perante, como o doutor Hugo disse, assistentes sociais, psicólogo, psiquiatra, me causa espanto ela conseguir se expor perante uma rede de internet. Né? Então, assim, esse distanciamento de conceito entre uma exposição, digamos, privada, né, numa delegacia, com todo o aparato, e uma exposição a nível de redes sociais, qual é o amparo subjetivo, emocional, psicológico que essa vítima está tendo? Né? Eu, sinceramente, né, leigamente em psicologia ou psiquiatria, não consigo entender esse parâmetro, dessa necessidade ou dessa possibilidade de exposição de uma forma tão genérica, né, como é a internet, e a dificuldade de exposição desse crime perante uma autoridade competente dentro da privacidade que a lei determina para esses casos. Né? Então, essa exposição, talvez, eu veja uma ligação muito direta de que as vítimas não têm conhecimento suficiente de todo o trabalho que é feito numa delegacia especializada de vítimas de crimes contra a mulher, né? De todo o aparato que cerca essa delegacia, de todo o sigilo que cerca essa denúncia, né? De todo o amparo que essa mulher tem para que o crime seja desvendado, né, seja devidamente apurado e o infrator, o criminoso, seja devidamente punido. Né? Então, me ver, né, me desculpem as vítimas, eu não estou aqui querendo fazer defesa do homem ou defesa da mulher e nem subjugar os sentimentos de qualquer mulher que tenha sofrido esse tipo de abuso, esse tipo de crime, mas a exposição do infrator, do criminoso, a meu ver, não é suficiente para que apague dela todo aquele sentimento de constrangimento, né, e de reviver momentos, de reviver histórias da sua vida que lhe causaram tantos transtornos, seja suficiente a exposição desse infrator para poder apagar tudo isso que psicologicamente e emocionalmente afeta a mulher. Claro, perfeito, doutora. Alguma consideração dos senhores a respeito das ponderações que foram feitas agora? Ali, eu gostaria só de ratificar, né, é até difícil a gente falar depois, né, de tantos argumentos, né, a doutora Cacilda, a doutora Auxiliadora trouxeram aí subsídio para discussões que a gente demoraria horas, né? Mas eu gostaria de destacar que denúncias irresponsáveis elas podem acarretar a perda de um movimento inteiro. Os crimes sexuais eles exigem aí uma investigação muito apurada, que, em regra, envolve um procedimento sigiloso. Eu acho que complemento muito bem o que a doutora Cacilda mencionou com relação ao sigilo, envolve não só na oitiva da vítima em sigilo, mas como o desenrolar das investigações em sigilos para não prejudicar, né, a efetividade do direito penal. E a gente pega uma lista que você bem mencionou, é uma lista que está já demasiadamente extensa, e que, em tese, ao menos a princípio, não posso afirmar que não aconteceu, mas que é muito difícil que todos os nomes ali listados, pela extensão da lista e pela tenra experiência que tenho aí dentro, né, de direito penal, fui assessor de juiz em vara criminal, então sei que o crime sexual ele é uma exceção. Como a lista ela se estendeu demais, existe uma duvidosa, né, aferição de que realmente todos aqueles listados, eu acredito que não, teriam cometido delito sexual ou delito contra a mulher. E aí a gente passa a deslegitimar o movimento, né? Será que, não, se todas ali, porque a gente parte do pressuposto, não, todos são vítimas ou todos não são vítimas. E aí aquelas que realmente foram vítimas serão prejudicadas por uma irresponsabilidade virtual. Tá? De forma nenhuma atribuindo isso a uma ou a outra, mas a essa generalização de jogar um nome
na rede social, conforme mencionou a doutora auxiliadora, e a doutora Cacilda complementou, como sempre, de forma brilhante. Claro. Doutor Hugo, até por conta da sua posição como advogado de algumas pessoas que estão envolvidas nessa lista, como é que está o inquérito policial? Como é que quantas pessoas já foram ouvidas? Pelo menos assim, é claro que, né, esses detalhes viriam, obviamente, da Delegacia da Mulher, da Delegacia de Polícia, mas quais os detalhes que poderiam ser colocados aqui para as pessoas que vão nos assistir? Bem, Salim, o que eu posso falar em relação aos detalhes da investigação, né, é que os crimes cibernéticos, eles exigem uma cautela especial, uma diligência especial pela autoridade policial, tá? O que eu posso mencionar aqui para vocês é que o aparato policial diligenciado junto a isso pelo risco, na verdade, porque nós não estamos lidando apenas com simples crimes contra a honra. Nós não estamos lidando apenas com infrações penais de menor potencial ofensivo. Até porque, se de fato houve um delito de estupro, ele tem que ser apurado, né? Se a autoridade policial tomou conhecimento, ela tem que instaurar o procedimento, ela tem que ouvir as pessoas. Agora, digo mais, nós temos aí a veiculação na mídia de que seria um crime sempre de menor potencial ofensivo. Sim, em regra, a gente teria ali difamação, talvez injúria, tá, Salim? Mas eu gostaria de destacar que a denunciação caluniosa é um delito de gravidade acentuada. Ele tem o preceito secundário lá, salvo melhor juízo, de 2 a 8 anos de reclusão. Não é da alçada do juizado especial. Então, se há instauração de um procedimento investigativo por fato falso noticiado, isso faz incidir uma responsabilidade muito séria contra a vítima, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Agora, com relação à questão de quantas pessoas foram ouvidas, etc., como você bem me questionou, eu não consigo lhe aferir, porque a depender do momento em que o boletim de ocorrência foi realizado, etc., isso gera um desdobramento da investigação, não necessariamente todos os advogados têm acesso aos autos em conjunto, tá? Então, eu te peço desculpa por não poder passar essa informação agora da forma robusta como você merece. Claro, mas muito obrigado. E, doutora Cacilda, doutora auxiliadora, alguma consideração para que a gente possa já ir finalizando o nosso debate? Cacilda, sua vez. Salim, eu entendo o seguinte, que as vítimas de crimes sexuais, né, elas devem denunciar, né? Eu entendo que isso é muitíssimo importante, porque se a figura do criminoso, se ele for um criminoso contumaz, né, então, se ela não denunciar, ele vai continuar praticando esse crime contra outras mulheres, então, essa denúncia é extremamente importante. Mas eu entendo também que a condenação social é a pior das condenações, né? A condenação processual, ela se limita à figura do condenado, e a condenação social, ela se expande para os familiares, né? Então, se o homem hoje é casado, né, a esposa, os filhos, os pais, né, enfim, o seu ciclo de amizades, né? Perante eles, essa prova fica muito mais difícil se for uma denunciação caluniosa. Perante eles, é uma prova muito mais difícil do que a prova processual. Claro. Doutora auxiliadora? É exatamente o que a doutora Cacilda disse. A denúncia deve ser feita dentro do que diz a lei, e não em redes sociais, como eu te falei lá no comecinho, no princípio, que eu acho que não deve acontecer, né? Porque a condenação social é a pior de todas. Existe essa questão da família, talvez um fato que tenha ocorrido há 10, 15 anos atrás, e retorna tudo, e aí, né, naquela época a pessoa tinha um tipo de vida, hoje ela tem outro tipo de vida, hoje ela tem família, tem filhos, né? Então, tem de ser muito bem pensado e deveria ser só no juízo, né? Na Delegacia da Mulher, e evitar a internet, evitar esse tipo de denúncia. Mas, infelizmente, é o que está aí acontecendo e tem de saber lidar com isso, né? Claro. Doutor Hugo, suas considerações finais, por favor. Querido Salim, primeiro é agradecer a oportunidade
estar ao lado da doutora Auxiliadora e da doutora Cacilda não tem preço, né? É de um grande aprendizado. Mas com relação às considerações finais, eu gostaria realmente de destacar, né, foi muito pertinente a ponderação das doutoras com relação à condenação social. Nós temos exemplos no Brasil de famílias que foram, assim, devastadas, né? Exemplos, inclusive, de linchamentos, né? Principalmente com relação a crimes sexuais, que depois de anos fica demonstrado que não houve aquela culpabilidade, que não houve o delito, enfim. Então, a responsabilidade, quando a gente fala em direito penal, e principalmente em crimes sexuais, Sarinha, a responsabilidade social, ela é muito importante. Não menosprezo de forma alguma, deixo aqui meu ombro amigo a todas aquelas vítimas, né, que sofreram eventualmente por eventuais abusos, crimes sexuais, etc. Mas deixo aqui expresso, aqui consignado, o que a doutora Cacilda disse. Não necessariamente um sofrimento se enquadra em um tipo penal, né? Não necessariamente um sofrimento se enquadra em um tipo penal. A gente vê até nas publicidades de carnaval e etc. que há equívoco naquela forma como o abuso é tratado. O abuso social é uma coisa, o abuso para fins de direito penal é outra, né? Então, enfim, é um agradecimento muito grande que eu tenho de debater com vocês nessa noite e fico grato, né, de falar a mesma língua, porque não houve aqui opiniões diversas. Eu tenho certeza que 3 aqui, como você bondosamente chamou de especialistas, direcionando num único sentido, quer dizer que, a princípio, esse sentido é o que deve ser seguido, né? Pelo menos a princípio. Tá certo? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Hugo. Doutora Cacilda, suas considerações, por favor. Agradeço também, Salinha, a oportunidade, né? E comungo com a opinião do doutor Hugo, de estar ao lado de 2 figuras tão queridas, tanto dentro da área jurídica, da área do direito, quanto fora dela, né? E deixando claro também a minha solidariedade a todas essas mulheres que foram vítimas de qualquer crime relacionado a abuso sexual, né? Sou uma mulher, tenho filha, né, tenho filho e não quero que nenhum deles seja vítima ou seja criminoso de um crime tão hediondo como esse. Claro. Doutora Auxiliadora, suas considerações, por favor. Salinha, eu queria dizer o seguinte: qualquer mulher que tiver sido abusada, que precisar procurar ajuda, procura a nossa comissão lá da OAB, a nossa comissão da mulher advogada. Nós estamos lá, além de várias atividades que nós temos, uma delas é atender as mulheres que precisam da nossa ajuda. Então, é só procurar a gente. Ok? Então, que ótimo. Olha, queria muito agradecer a presença de vocês aqui, participando deste debate que tem a assinatura da Rádio Sucesso FM e do portal de notícias Barbacena Online, com a intenção, na verdade, de esclarecer as questões de forma que quem puder nos ouvir, nos assistir, entenda juridicamente o que aconteceu e que, mais do que isso, que possam também ter o seu juízo formado com base agora numa informação vinda por especialistas, pessoas extremamente capacitadas, que fazem parte da sociedade de Barbacena, que fazem parte da comunidade de Barbacena e que estão aqui colocando suas posições de forma com o que já estudaram, o que já aprenderam em tudo isso nessa vida. Realmente, muito obrigado a todos vocês e a gente se encontra certamente numa outra oportunidade. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.